Queridos amigos do Centro Espírita Estrela da Seara, é uma grande alegria podermos estar juntos, trazendo a mensagem desta doutrina belíssima. A minha gratidão a Cláudia, que me fez o convite, uma pessoa muito especial, que tem um lugar também muito especial em meu coração, uma amiga muito querida, e que trabalha na doutrina com muita dedicação. O tema proposto, ocupações e missões dos espíritos, encontramos no livro 2, Livro dos Espíritos, capítulo 10, da questão 558 a 584, a abordagem, os questionamentos feitos aos espíritos, foi direcionado para o tema, né? Quais as ocupações de nós que aqui nos encontramos e a ocupação dos espíritos, daqueles que já estão no mundo espiritual, no intercâmbio conosco. Então, uma observação que eu gostaria de fazer é com relação a todos nós buscarmos estudar para que a gente possa tirar o máximo das respostas dessas questões bem elaboradas e extremamente bem respondidas. Quando nós nos imaginamos espíritos habitando o mundo espiritual ou na erraticidade, a nossa grande preocupação é o que vamos fazer. Quais serão nossas tarefas? Outra pergunta muito comum entre nós é sobre os espíritos iluminados, espíritos evoluídos, que nós sabemos que são ministros de Deus, que executam ordens de Deus. Então, se nós pensarmos que é necessário aqui na Terra nós termos uma hierarquia a nível moral, a nível intelectual, a nível de capacidade de execução, nós vamos nos reportar de uma forma simples e prática para que todos compreendamos a necessidade de que as tarefas sejam dadas de acordo com o grau e a condição daquele espírito. Ora, mas vocês podem perguntar, mas tem espíritos que são dadas determinadas tarefas e eles falham. Podemos citar nossa condição, né, habitando um mundo de expiações e provas. Por quê? Porque nas nossas tentativas reencarnatórias, nas vezes que reencarnamos, nós não tivemos a condição moral de alcançarmos todos os nossos objetivos. Então, como nosso Pai é pura bondade, Ele nos oportuniza retornarmos através das encarnações sucessórias para que possamos aos poucos ir burilando o nosso espírito. Ou seja, fazendo a grande reforma íntima necessária para que a gente galgue cada vez mais um degrau na escala evolutiva. Estamos agora todos muito cientes disso, já vem um processo desencadeado para que possamos ter uma transformação a nível moral, a necessidade dessa transformação, porque estamos no aguardo, todos nós, do mundo de regeneração. Então é uma alegria para o espírito ele perceber que quanto mais ele se esforçar e empreender esforços no sentido de desligar-se, despojar-se da sua condição de inferioridade, para que mais cedo nós possamos ir saindo e nos qualificando melhor na escala evolutiva. Estamos muito abaixo, numa condição de espíritos inferiores, e com certeza, na sua imensa bondade, com o seu amor
incondicional, nós temos todo o aval e todo o apoio, todo o amor do Mestre Jesus para que possamos passar por etapas e termos essa felicidade. Então, quando na questão 558 é perguntado, os espíritos têm outra coisa a fazer que se melhorar pessoalmente? Claro que tem. Principalmente os espíritos que já estão no estágio de superioridade. Eles são ministros de Deus e eles vão ter tarefas mais complexas, tarefas no sentido de manter toda a harmonia do universo. Essa harmonia, ela não acontece aleatoriamente. Ela acontece porque existe todo um cuidado do Criador, no sentido de que os espíritos passem por todas as etapas até alcançarem uma condição onde eles terão tarefas mais exigentes e que eles com certeza conseguirão cumprir, porque essas tarefas serão cumpridas porque são confiadas a um espírito que já passou por muitas experiências, já alcançou patamares evolutivos até chegar a uma condição de um espírito superior. Como nós podemos fazer um parâmetro? Nós podemos fazer buscando o nosso exemplo. Nós não nos é confiado uma tarefa que não estejamos aptos, eu falo espírito encarnado, aptos aqui a cumprir. Eu quero dizer não dos nossos acordos e acertos quando espíritos no mundo espiritual fomos convidados ou pedimos, solicitamos que nos seja oportunizada uma nova reencarnação. Então, o que é que acontece? Eu não posso entrar no hospital e fazer uma cirurgia, um procedimento médico, se eu não estudo, se eu não concluo meus estudos, faço minha residência, ali me formo, faço minha residência e passo a praticar algo que eu me preparei para tal. Então, é nesse sentido que nós falamos aqui, e o Livro dos Espíritos nos traz a necessidade do espírito ter condição de efetuar. Ou seja, nós ainda estamos num estágio onde temos muito o que refazer. A nós são confiados encargos que temos condições de arcar e efetivamente ter algum sucesso. E mesmo assim, na grande maioria das vezes, nós retornamos ao mundo espiritual e temos a grande decepção de perceber que nem essas tarefas nós conseguimos executá-las no sentido de trabalhar o nosso lado moral e nos empenhar para nos distanciar dos vícios, para nos distanciar do egoísmo, da falta de caridade, da falta de compaixão, dos ódios, dos rancores. Então, a gente vê por aí que existe todo um preparo, passando por todas as etapas, porque Deus, na sua seu imenso poder de justiça, Deus é a própria justiça, Deus é o próprio amor, Ele nos possibilita irmos passando por vários estágios, por várias moradas, ocupando corpos femininos, masculinos, para que possamos experienciar tudo que é necessário para uma conclusão, para um fechamento do verdadeiro objetivo, que é nos tornarmos espíritos iluminados, espíritos celestes. Então, nós não podemos esquecer que as ocupações e missões dos espíritos, elas diferem de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Nós precisamos de um corpo para vivenciar nossas experiências. Dentre nós, nós podemos perceber estágios evolutivos diferenciados. Não somos iguais, somos individualidades, nenhum de nós é igual ao outro.
somos individualidades. Todos filhos de Deus, todos guiados pelo Mestre, nosso modelo e guia, e todos no seu tempo buscando a sua evolução. Ainda equivocados, felizes dos que não estão, porque mais rápido alcançam o verdadeiro objetivo, porque nós não podemos dizer eu não quero, eu não vou evoluir, porque é inexorável que todos nós vamos evoluir, cada um no seu tempo, aqueles que buscam o bem, aqueles que já procuram as portas estreitas, abdicando das portas largas, abdicando de se manter numa condição de inferioridade, eles a nível moral evoluindo, terão com certeza uma jornada mais rápida. Aqueles que não se propõem a verdadeira mudança, que é a mudança do lado moral da sua verdadeira essência, eles caminharão um longo caminho e muitas vezes refazendo, tendo que retornar, porque o espírito não retroage, o espírito ele não dá passos para trás, ele apenas deixa de cumprir. E esse cumprimento é um facilitador para o seu processo evolutivo, mas ele refaz a jornada, como eu gosto de dizer, ele escreve lições com mais perfeição. Então, nós estamos tratando das ocupações e missões dos espíritos. Nós entendemos que a doutrina espírita ela veio descortinar o mundo dos espíritos e nos mostrar que a vida continua, nos mostrar que a interferência, como é dito nesse capítulo, dos espíritos em nossas vidas é uma interferência muito grande, mas que nós temos responsabilidade sobre cada um de nós e que nós podemos, através de todo um cuidado, basta que estudemos a doutrina? Não. É necessário que estudemos a doutrina, é necessário que essa doutrina seja incorporada à nossa vida diária, é necessário que tenhamos o cuidado de não nos afastar do Evangelho de Jesus, buscando os direcionamentos, para que possamos compreender que essa interferência, ela tem o nosso aval. Por quê? Porque nós pensamos, e tem pensamentos que não são nossos, mas se nos conhecermos, se buscarmos o autoconhecimento, se buscarmos sempre nos questionar os nossos desejos, as nossas vontades, como reagimos a determinadas situações, perceberemos, claro, que aquela ideia, porque vem de uma forma diferente, não é como o nosso pensamento, que é normal, e ele chega e nós vamos agindo, aquilo se resolve ou não, mas é como se falassem para nós, e a gente percebe até na forma como esse pensamento vem, e o conteúdo desse pensamento. A gente pode, com certeza, diferenciar e perceber que ali existe um elemento que não somos nós, mas que está atuando sobre nós porque nós permitimos. Esse intercâmbio ele é facilitado quando nós, numa baixa de energia vibracional, nós permitimos que exista esse encontro, porque nós poderíamos nos elevar a nível de vibração, de pensamento, de vontade, de moralidade e entrar em sintonia com espíritos que tragam para nós conteúdos mais ricos e conteúdos que irão ser facilitadores para o nosso grande passo evolutivo. Então, o que nós podemos perceber é que mesmo aqui encarnados, poderemos nos deparar com espíritos que eles não vieram provar nem expiar, eles estão aqui em missão. Podemos citar um espírito grandioso, maravilhoso, um exemplo que eu falo assim com muita emoção, com muito carinho e com muita gratidão do nosso querido Chico Xavier. É um exemplo de um espírito que
encarnado aqui esteve conosco, experienciando dificuldades, experienciando a dor, o sofrimento, as perseguições, mas muito humilde, muito centrado no seu verdadeiro objetivo, que é o objetivo da transformação dos seres através do próprio exemplo, do acolhimento, do amor, da prática da caridade. Esse Espírito nos dá uma lição maravilhosa da grandeza existente nos seus conteúdos morais. Então, Chico Xavier, ele vem para nos ensinar, através do próprio exemplo, o verdadeiro objetivo desta doutrina maravilhosa, que é a prática da caridade e o resgate dos irmãos em sofrimento. Podemos também citar Madre Teresa de Calcutá, podemos citar com muito carinho a nossa querida irmã Dulce, que conhecemos, que caminhamos com ela, trabalhando com muito amor e se doando de uma forma maravilhosa, sofrendo humilhações, sofrendo com problema de saúde, mas uma missionária. Então nós temos Divaldo Franco, fazendo esse trabalho belíssimo que ele faz, que nós olhamos para Divaldo e ficamos impressionados com a vitalidade de um homem com a idade que ele tem, mas ali é um espírito trabalhador, amoroso, caridoso, que tem uma lucidez, que tem um pensamento voltado ao todo, à comunidade, um espírito que nos dá um exemplo muito especial de como chegar à prática dos ensinamentos de Jesus. Porque ele pratica, ele tem o mestre como seu modelo e guia, ele guia-se pelas veredas do amor, da justiça, da caridade e da compaixão. Ele tem uma mentora, a veneranda Joana de Ângeles, que encontrou a condição para encaminhá-lo, porque ele podia não querer, ele podia não optar por trabalhar. Claro que sofreria muito, como ele sofreu, né? Processo obsessivo e o embate desses grandes missionários é muito grande, porque onde a luz é muito intensa, a escuridão fica incomodada e o assédio é muito grande. Nós não podemos esquecer isto. Quando nós começamos a nos melhorar, quando nós começamos a fazer parte de um grupo onde o ser é trabalhado incessantemente e nós começamos a ter uma preocupação com a nossa espiritualidade, com os nossos conteúdos morais, nós somos alvos de verdadeira guerra, mas é uma guerra que vale a pena lutar. Porque é uma guerra que nós travamos conosco. É uma guerra íntima. Porque quando nós mudamos o padrão vibratório, quando nós deixamos de agir sem pensar, agir sem sentir, nós estamos abrindo campo para uma ação espiritual desastrosa. Mas quando nós começamos a pensar, sentir e agir de uma forma mais coerente, e seguindo este evangelho maravilhoso do Mestre Jesus, nós vamos começar a perceber que virão os revides, mas nós estaremos ali, fortes, firmes, confiantes e dispostos ao trabalho. Porque estaremos cercados de todo um aparato de espíritos benfeitores e amigos. Ora, a gente podia pensar assim, né? A gente está melhor, evoluiu e os espíritos vão ficar fazendo tudo por a gente de forma alguma. Não é assim que funciona.
Nós precisamos querer para que a tarefa se execute e precisa que essa tarefa seja uma tarefa onde Deus nos dá a permissão de executar. Porque imagine se todas as nossas atitudes fossem direcionadas pelos Espíritos, que mérito teríamos? Como eles trabalham? Como funciona? Eles podem intuir. Aquele homem que estuda, aquele homem que tem um intelecto bem desenvolvido, e eles intuem a criação de uma vacina, a criação de uma máquina, que será uma máquina que irá facilitar. Eles intuem e, efetivamente, aquele espírito encarnado, ele vai ter aquele estalo, como a gente diz, né? Acende a lâmpadazinha e as coisas acontecem. As invenções, elas nos facilitaram muito a vida, né? Nós hoje temos uma conexão onde quer que estejamos com o mundo todo. Então, a evolução tecnológica é fantástica. Mas o homem não trabalhou a nível moral para poder usufruir de uma morada diferenciada. Então, nós ainda moramos e habitamos um planeta de expiações e provas, porque esse planeta é composto por nós, espíritos inferiores. Então, quando nós vamos estudando o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, sobre as ocupações e missões dos espíritos, vem uma grande preocupação. A preocupação em aproveitarmos ao máximo as nossas passagens, as nossas encarnações. Porque à medida que nós formos pensando e internalizando a necessidade de uma vida mais feliz, de uma vida mais tranquila, de um cenário no planeta de amorosidade, de respeito ao próximo, onde a moralidade é algo praticado naturalmente, nós temos que entender que somos, cada um, responsáveis por essa grande transformação. Então, é necessário que nos coloquemos ao dispor do que tem de melhor. E o melhor para nós é buscar, através do conhecimento, nos descobrir, trabalhar o autoconhecimento, ou seja, reconhecer os nossos valores, reconhecer os pontos em que precisamos melhorar, reconhecer a necessidade do estudo com dedicação, buscar nas obras maravilhosas da doutrina conteúdos ricos para que possamos responder aos nossos questionamentos. Um exemplo que pode-se falar agora, que estamos tratando de um capítulo dele, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro atualíssimo, é um livro que responde tudo de uma forma clara, objetiva e rica. É um livro atual porque é um livro que contém verdades. E as verdades, elas não precisam de época, elas vão estar sempre atuais. Então, nós precisamos entender que nós viemos agraciados pela reencarnação, num gesto de amor do nosso Pai Maior, para executar a tarefa primordial, que é nos melhorar. Nós precisamos aprender a amar, respeitar o nosso próximo, estar sempre com os olhos direcionados na necessidade do nosso irmão, na nossa necessidade de nos melhorar.
no trabalho edificante, no cuidado quando lidamos com os nossos familiares, o respeito, o carinho. É preciso que tenhamos esta preocupação para que possamos sair de estágios e mesmo que retornemos, que possamos retornar como missionários, que não precisemos retornar para espiar, que retornemos para provar, mas que as provas sejam provas que nós, sustentados na fé, na confiança, no amor, no cuidado, na busca incessante do saber, possamos passar por elas de cabeça erguida, passar por elas com coragem, com alegria, com discernimento. Tudo isso é muito importante. Então, os espíritos, eles têm ocupações. Seria terrível, o próprio questionamento é feito, e com relação aos espíritos superiores, seria terrível vivenciar a ociosidade. Claro que para eles, essas tarefas, elas não causam a dor que causam em nós, porque para nós é sempre com dificuldade. Olha, você vai retornar, mas você vai ter que fazer isso, isso e isso, você vai ter que trilhar o caminho, percorrer com fulano, com Beltrano. Só em pensar a gente já imagina nem desejar retornar. Mas para o espírito que já alcançou a evolução, tudo é muito prazeroso. E quando nós estudamos as obras de André Luiz, quando nós estudamos com carinho, com amorosidade, com atenção, com respeito, nós percebemos a hierarquia, nós percebemos o respeito às entidades celestes, nós percebemos o cuidado de cada um nas suas tarefas. Quando estudamos nosso lar, os ministérios, numa organização impecável, percebemos e às vezes nos chocamos com a diferença, porque nós, se vamos a um médico e a um médico amigo, a gente pede para entrar na frente do outro. Se estamos numa fila, em um banco, se estamos num supermercado, nós sempre temos um jeitinho, maravilha de burlar o que é correto. Então, esta forma de agir dificulta para nós a disciplina do mundo espiritual. Então, se nós não queremos ficar presos aos umbrais que são construídos por uma consciência inquieta, por uma consciência em dor, em desespero, que carrega acontecimentos muito fortes, funestos, difíceis, se nós quisermos ter uma chegada menos dolorosa, nós precisamos começar a compreender aqui que os títulos lá nada valem, que a arrogância, a prepotência também não vão lhe ajudar em nada, que você não vai poder furar nenhuma fila, porque a disciplina é uma característica inerente ao espírito que já tem evolução. Quanto menos evoluídos, menos disciplinados. Quanto menos evoluídos, menos somos abnegados, menos temos compaixão, trabalhamos muito menos o perdão, trabalhamos muito menos a nossa reforma íntima, porque a gente não percebe que é superando essas etapas que nós vamos alcançar um patamar de espírito iluminado. Podemos, antes de chegar a espíritos celestes, passar por etapas de compreensão, onde nós vamos trabalhando esse ego gigante
esse ego que dificulta a nossa jornada, trabalhando nossas sombras. Como sempre ouvimos falar, a grande reforma íntima, que é trazer o homem novo, sem desprezar o homem velho, valorizando tudo aquilo que podemos aprender com este homem velho que somos, mas desejosos de que esse homem novo que habita em nós possa ressurgir e que nós possamos fazer uma caminhada diferente. É lindo quando nós nos debruçamos para admirar, apreciar, agradecer a esses espíritos que tanto fazem por nós. Quando nós temos a felicidade de conhecer através dos seus atos, da sua história, das suas ações e da sua presença de luz neste planeta, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Esse espírito que na sua humildade e simplicidade, um espírito com uma luz, um espírito com uma bondade, e quando olhamos ele falar, ele se coloca tão pequeno, porque ele se coloca diante de Deus, diante do Mestre, e nós nos achamos tão superiores. Nos elogiamos, nos achamos importantes demais, ficamos na superficialidade e esquecemos de vir buscar os conteúdos da codificação e trazê-los para as nossas existências em todos os instantes das nossas existências. Não somos espíritas só na casa espírita, somos espíritas integralmente, em todos os momentos. E precisamos deixar de cometer um grande equívoco. Aquilo que fazemos maravilhoso foi nós que escolhemos. Aquilo que fazemos que nos faz sentir vergonha, tristeza, abatimento, foi influenciado pelos obsessores. Na verdade, eles são nossos educadores e, na verdade, eles são nossos convidados, porque é a nossa conduta moral, é o nosso teor vibratório inferior que nos faz caminhar com eles. Então, felizes aqueles que têm companhias que lhe causam dificuldade, dor e sofrimento, e que procuram buscar a cura através do estudo, através da transformação moral, e possibilitam àqueles que desejarem, que o acompanham, uma melhoria. Isso é caridade. Então, não podemos, de forma alguma, para compreender, não podemos, de forma alguma, deixar de compreender que os espíritos estão entre nós. Eles se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Claro, porque a obsessão. Um espírito que gosta do álcool, um espírito que gosta das drogas, que aqui caminhou se drogando, se alcoolizando, um espírito que ele tem desequilíbrio na área da sexualidade. Ele vai procurar quem? Para que ele sinta a sensação e o prazer. Ele precisa de um encarnado. E ele precisa de um encarnado porque ele não tem mais corpo. Mas não é qualquer encarnado. É aquele que dá condição para aquele espírito saciar os seus desejos mórbidos. Então, por isso, o cuidado que nós devemos ter com os ambientes que frequentamos,
com os pensamentos que temos. Muitas vezes você tem uma vigilância total e quando você dorme, nós que somos trabalhadores de casa espírita há muito tempo, ouvimos relatos de eu vou bem no tratamento, mas quando eu durmo, os sonhos que eu tenho, os lugares que eu vou, me fazem cair. Claro, porque na verdade, no momento da emancipação da alma, eu vou buscar aquilo que me apraz. Eu não vou buscar o estudo, o trabalho, eu não vou buscar o encontro com o espírito que me oriente, eu não vou buscar tarefas, porque não é isso que eu verdadeiramente desejo. Então eu tenho que me manter cuidadosa sempre. Porque eu não posso ser para os outros o que eu não sou para mim mesma. Se eu não vivo minhas verdades, se eu vivo fazendo gênero, usando personas, trabalhando aquela famosa aparência só para ter acesso às pessoas, para ter acesso àquilo que me apraz, para ter acesso a uma vida melhor. Então não podemos esquecer que nós vivemos e somos apreciados quando encarnados por esses espíritos. A todos veem a gente, mas eles só vão focar nos interesses dele. Um espírito que se droga não vai ter interesse numa pessoa que nunca colocou nada, absolutamente nada, para experienciar. Uma pessoa que nunca chegou nem perto de uma droga ilícita. Um espírito que gosta do álcool, ele não vai ficar junto de uma pessoa que não bebe. Que ninguém consegue que ela beba. Nem pouquinho, nem muito. Ela não bebe bebida alcoólica. Um espírito que tem desequilíbrio na área da sexualidade, se nós formos buscar o livro Sexo e Obsessão, é um livro que todos deveriam ler, porque traz relatos muito fortes e verdadeiros da condição daqueles espíritos e como, aprisionados pelos desejos, nós caímos e dificultamos o nosso processo evolutivo. Então, no momento do nosso lazer, eles estão conosco, no momento da dor, do sofrimento, eles estão conosco, aqueles que estão ali nos sustentando, desejando que nós tenhamos as vitórias, aqueles que estão ali simplesmente por estar, são brincalhões, zombeteiros, não tem compromisso com ninguém, nem com eles mesmos, mas tem aqueles que querem ver a nossa queda. E a melhor forma de nos ajudar e ajudá-los é ter uma conduta moral cada vez mais irrepreensível. É um passo lento e de cada vez. Não nos transformamos da noite para o dia. Estamos falando não de mágica, estamos falando de processo, estamos falando de cuidado, estamos falando de trabalho, porque modificar-se exige muito trabalho. Exige muita disciplina, exige muita concentração no objetivo que você quer. Porque nós abraçamos uma doutrina que não nos proíbe. Abraçamos uma doutrina onde o nosso Paulo, o apóstolo dos gentios, nos fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não existe uma proibição. Nós temos um livre-arbítrio. Mas existe e é necessário que usemos esse livre-arbítrio de forma criteriosa, de forma consciente.
Então, os exemplos são muitos, mas muitos exemplos são exemplos frágeis, são castelos de areia. E nós deixamos de seguir o nosso modelo e guia, que é o nosso melhor e maior e mais perfeito modelo, e nos pautamos em modelos frágeis, em modelos doentios, e com isso nós caímos. Com certeza, nesse momento, muitos espíritos estão na tarefa de auxiliar e receber os nossos irmãos que retornaram vítimas do Covid. Com certeza, espíritos com mais evolução, os ministros de Deus estão encarregados e processaram todo este panorama e estão numa tarefa que para nós fica sem condições de termos conhecimento, que ainda não temos preparo. Nesse momento, espíritos que cuidam de nós, amigos que se comprometerem em cuidar de nós, estão conosco. Mas por mais amor que tenham por nós temos que fazer nossa parte. Porque se eu visualizo o caos, e se eu acho que estamos à deriva, esqueço que Jesus está no comando dessa nau, eu posso ceifar a minha vida e perco a oportunidade de crescer, de vivenciar um momento onde todos nós tivemos que parar, fazer escolhas difíceis, porque nós não podemos culpar o outro. As escolhas agora são muito particulares. Estamos nós com nós mesmos. Então a gente precisa ter responsabilidade. Para muitos é castigo, mas para aqueles que conhecem a doutrina, para aqueles que conseguem sentir o amor do Pai, isso é um presente. Deus é amor, Deus não castiga ninguém. Então, nesse momento, o empenho dos espíritos, aqueles que socorrem, aqueles que acolhem, porque muitos chegam no mundo espiritual, precisam de um imediato atendimento, pois não tem compreensão, ficam desesperados. Quantos espíritos que querem ficar ali naquele local onde eles desencarnaram, vivenciando cada momento de dor, de dificuldade. Então, o amor do Pai é tão grandioso que essa tarefa desses benfeitores, espíritos que se dedicam e que eles trabalham, porque quando nós pensamos numa guerra, esta guerra já foi visualizada, essa guerra já foi toda questionada no mundo espiritual superior. Para nós é novidade, para eles não. Eles já têm todo o conhecimento de tudo que irá acontecer, e da estrutura, de como as coisas acontecerão, de como é preciso socorrer. Basta que a gente se debruce sobre os livros, essa bibliografia maravilhosa, para que nós possamos contar com exemplos, fatos, elucidações que nos ajudarão muito. Então, qual é o nosso papel? Qual é a nossa ocupação e missão? O que precisamos fazer agora como espírito que somos? Acolher, acalmar, trazer a mensagem de renovação, ter uma postura de paz, de serenidade. Eu não posso falar em Jesus, falar no Evangelho, falar na doutrina espírita e ficar desesperada com medo de desencarnar por causa do Covid. Eu vou entender que eu retornarei no momento propício, pois que existem tarefas que eu preciso cumprir. Se aqui fico, aproveitar ao máximo e agir como um espírito que está encarnado,
tomando todos os cuidados, porque nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos pensar que, como espíritas, nós não precisamos de vacina, porque já somos vacinados pela espiritualidade. Se aqui estamos encarnados, é porque precisamos vivenciar as experiências do encarnado. Então, que sejamos os missionários da palavra de amor, de carinho, de gratidão, que sejamos aqueles que acordem e agradecem a Deus, que sejamos aqueles que sentem a saudade daqueles que partem, mas compreendem que a vida continua, que sejamos missionários nas coisas simples, pois é nossa condição, levando a palavra do Mestre, perdoando aquele que, de forma equivocada, nos feriu, nos magoou, tendo a alegria de viver, agradecendo cada instante. Qual é a nossa missão maior? Amar. Para isso retornamos. Então vamos dar a condição a esses espíritos que estão bem mais evoluídos do que nós, para que eles possam fazer um trabalho cada vez contando com todos nós, instrumentos e desejosos de sermos ceareiros do Mestre Jesus. Que ao dormir possamos nos ofertar, oferecendo-nos a tarefa do bem, da caridade, para auxiliar aqueles que retornam à pátria espiritual. Se estamos provando, que possamos passar pelas provações, compreendendo que somos artífices das nossas próprias vidas. Que alegria poder estar com vocês nesse instante. Que alegria poder convidá-los ao estudo da codificação. Não li cada questão, porque eu acho que o Livro dos Espíritos nós precisamos estudar. Não uma vez, duas, estudar sempre. Quando a gente pensa na grandeza das missões desses espíritos, quando a gente pensa em quão grandiosos são esses espíritos que chegam e fazem diferente, que saem do seu conforto, da sua condição, e vão à vida para ajudar, disseminando o amor, a palavra de conforto, de carinho. Nós podemos fracassar, falhar em nossas missões. Com certeza, muitas missões não serão executadas como deveriam ser, mas nós não podemos desistir. Desistir do bem. Nós temos que insistir na alegria, no bem, na caridade, no amor, no perdão. Nós precisamos preencher nosso coração com muitas coisas boas. Nós não podemos deixar que nossos ouvidos sejam veículos de sofrimento, de tristeza. Nós precisamos ouvir a melodia dos pássaros. Nós precisamos ouvir a sinfonia, tocadas por esses grandes mestres. Nós precisamos que nossos olhos vejam a beleza deste planeta, o sol, os mares, as plantas, os pássaros. Nós precisamos perceber o sofrimento, a necessidade, mas olhar com amor, olhar com alegria para o convite à renovação. Nós precisamos ter responsabilidade com o nosso irmão. Nós precisamos amar cada vez mais. Qual a ocupação dos espíritos superiores? Manter a harmonia das várias moradas da casa, das casas do nosso Pai. Existem muitas moradas. É necessário que todas estejam em harmonia,
para nós, esta morada neste planeta azul é de grande importância. Então vamos agradecer cada vez mais pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui e sermos espíritos ocupados. Sermos espíritos convidados à tarefa do bem. Sermos espíritos que retornarão ao mundo espiritual para ter a alegria de perceber que não conseguimos fazer tudo, mas nos esforçamos para fazer a maior parte. Somos melhores hoje do que fomos ontem. Amanhã seremos ainda melhores. Esta é a nossa melhor versão. A minha gratidão, o meu amor, o meu carinho a todos vocês. Que os benfeitores possam, nesse instante, derramar sobre todos nós muita luz, muita paz, que o nosso querido Mestre Jesus nos acompanhe sempre. E que possamos, segurando nesta mão de luz, seguir firmes e fortes em direção ao mundo de regeneração, onde teremos mais consciência das nossas ocupações e missões e onde teremos mais gratidão àqueles que, evoluídos, espíritos celestes, olham por nós, transformando todo este cenário num cenário cada vez melhor. Sê conosco, Jesus, nos ilumine e nos ampara. Gratidão, gratidão.